Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM, a partir aqui da nossa cidade sede, pelos canais abertos e fechados da Rede Pública Legislativa TV Câmara de Bauru. Hoje nós vamos conversar sobre emprego, campanha salarial, mas sobretudo conhecer um pouco mais e atualizar conosco do universo das entidades que estão ligadas aos sindicatos, sobretudo dos metalúrgicos, mas da Central Única dos Trabalhadores. Para isso está conosco aqui no estúdio o Eric Silva, ele é presidente da Federação dos Sindicatos Metalúrgicos da CUT do Estado de São Paulo. Tem 13 entidades sindicais e mais ou menos 56 cidades ligadas nessa história. Obrigado por nos visitar. Obrigado, Nelson. Obrigado aqui à TV Câmara por receber o representante dos trabalhadores. Estou muito bem acompanhado aqui, do Dr. Jorge Moura, do Leandro Soares, do presidente aqui do nosso sindicato metalúrgico, Valdemir Caminaga. E é uma satisfação poder debater esses assuntos tão importantes para a vida das pessoas, das trabalhadoras e trabalhadores, uma cidade tão importante, tão querida como Bauru. Você está numa cidade de muitos serviços, a área de call center, com milhares de empregos com salário lá embaixo de nível de salário mínimo, infelizmente ou não, tem pejotização para a gente conversar um pouquinho depois, comércio muito forte e tem a área dos metalúrgicos, que a gente está no centro regional. Você está em campanha salarial, emprego e renda. De que forma este momento da discussão deste ano, nós estamos gravando aqui no começo de julho, podem interferir na discussão das cidades, como nós, São Carlos, Araraquara, daqui a 3 meses nas urnas? Olha, a gente vive um momento no Brasil de retomada de uma série de políticas importantes. A principal é a política de indústria, né? A política industrial. O governo federal acabou de lançar o NIB, né? Neoindustrialização do Brasil, e o aprovar na Câmara na semana passada, o MOVER, que é o programa de reestruturação da indústria automotiva no Brasil. Então, o recurso para financiamento, eu gosto de usar os números, né? São 360 bilhões de reais, só no NIB. Usei e uso uma outra referência. Uma cidade do tamanho médio no Brasil, uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, cidade rica de 200 e poucos mil habitantes, tem uma receita de cerca de 1 bilhão, certo? Então, nós estamos falando de uma receita de 360 cidades disponível para investimento na produtividade, na ampliação da produção industrial no Brasil. Principalmente na industrialização, falando em transição energética e uma indústria que é forte no Brasil, que é a indústria de alimentos, e é forte aqui na região. Nós temos aqui grandes indústrias da indústria alimentícia. Quando a gente fala de indústria, Nelson, e todas as pessoas aqui de Bauru e região, quando a gente fala de indústria, a indústria forte do Brasil, nós somos metalúrgicos, mas a gente enxerga com a indústria com um potencial enorme a indústria da alimentação. Para a gente não exportar nada in natura. E cada grão de soja exportado in natura é prejuízo para o Brasil, que a gente vai estar exportando proteína de soja, leite de soja, óleo de soja, né? E não soja in natura. Então, essa é uma das questões que estão envolvidas, inclusive, com o momento da campanha salarial e da campanha eleitoral que vem na sequência. Então, nós estamos discutindo salário, você vai dizer, o que é a indústria alimentícia, o que é a transição energética, melhora a condição de trabalho ou de reajuste salarial dos metalúrgicos. Bom, se vai ter indústria alimentícia, tem que ter equipamento. O equipamento tem que produzir nas nossas bases metalúrgicas. Está aqui, lá no Leandro Soares, nosso companheiro aqui, presidente do Sindicato de Sorocaba, tem na base dele um monte de fábricas, certo? Fábrica de equipamento. Bom, aí tudo bem, então legal. Tem fábrica, tem equipamento, tem recurso para investir na indústria, tem um projeto da indústria da transição energética, da alimentação, tudo perfeito. Mas como é que isso chega nas eleições daqui 3 meses, 4 meses? Né? Olha, o dinheiro, os projetos que o governo federal disponibilizou para o Brasil, eles vão se esparramar para o Brasil. A pergunta é a seguinte, quem é que vai levar? São os municípios que oferecem as melhores condições. Condições do quê? Da indústria? Olha, fazer um parque industrial é importante. Mas tem que fazer saúde pública, porque a empresa prefere 1000 vezes colocar uma planta industrial, um lugar onde a saúde pública é boa e ele não vai ter que ter na primeira pauta de negociação ou ter obrigação de fazer um plano de saúde, e pode contar com a saúde pública de qualidade. Como é que é a saúde pública aqui de Bauru? Quem são as pessoas que defendem uma política pública para a saúde que seja efetiva? A educação. A empresa não vai para qualquer cidade se ela não tiver a capacidade de formação de quadros profissionais, que consiga ter capacidade de produção. Então, essas questões todas, Nelson, elas se interligam fortemente. Então, quando você fala de política pública, política pública de concessões, isso não resolve a vida de ninguém. A indústria está pouco se lascando
se vai ter concessão numa cidade ou noutra para ela levar uma planta industrial. Está preocupada se tem. Porque ela também não vai produzir aqui para vender aqui em Bauru, vai vender para o Brasil todo. Né? Vai vender para o mercado importador. Então ela tem que ter saúde pública para a cidade, para os trabalhadores que vão, para estrutura de serviços também, educação de qualidade, formação profissional. Né? Então essas coisas todas são fundamentais para a instalação de plantas industriais e se interligam completamente num período eleitoral que cada morador da cidade, da região, do nosso estado, vai avaliar quem são os melhores prefeitos, vereadores, com essa capacidade de efetivamente colocar as coisas à disposição da melhoria da qualidade de vida das pessoas. O link que você está querendo trazer para a gente, isso serve para todo o interior, portanto é referencial de que os candidatos e candidatas que se colocarem agora na discussão, por exemplo, de emprego ou atração de indústrias, mas numa cidade onde ele não tem um projeto para fazer a finalização da concessão de esgoto ou do tratamento de esgoto, seja qualquer o formato aqui, para saber, a gente tem, como infelizmente não tem em São Carlos, um fundo, a gente tem dinheiro em caixa, mas não consegue terminar a usina. Isso é muito mais importante neste pacote do que a outra questão em si. O Nelson lembrou de uma coisa importante aqui, eu sou de São Carlos, e a gente tem lá uma unidade de tratamento de esgoto que inclusive está no projeto, um projeto do próximo prefeito, já discute a segunda unidade e a interligação completa de toda a captação do esgoto, porque não adianta você ter uma unidade de tratamento se você não tem todo o processo de captação, senão o esgoto fica dentro do rio causando o mesmo problema. O período seco que a gente está vivendo, senti aqui em Bauru, inclusive, está seco, né? O clima seco, quente, o esgoto vai atrapalhar a vida, a qualidade de vida em toda a cidade. E não é só uma questão de sentir bem, porque não tem um cheiro horrível na cidade, é questão de saúde, porque essa falha no tratamento de esgoto, além dele contaminar o lençol freático, nós estamos em cima do aquífero Guarani, né? Aqui em Bauru também, né? Sim. É pior, a gente paga e joga in natura no rio. Pois é, aí coloca contamina os rios para frente, tá certo? Quem vai receber a água no momento posterior e gera doença na própria cidade, porque rato, barata, todo tipo de infestação que pode acontecer. Então, São Carlos, felizmente, tem já um passado que conseguiu construir, por exemplo, tratamento de esgoto. Tem muito a fazer, mas já avançou um período importante. Eu chegando aqui conversando com as pessoas sobre da dificuldade que vocês estão aqui, que tinha recurso em caixa e não foi nem efetivado. Tem, a fundo perdido, inclusive. E olha que Bauru é uma cidade 50% maior do que São Carlos. Né? Um polo comercial importante, de serviços importantíssimos. Daqui, inclusive, para outros estados do nosso país. Então, é lamentável, espero que as propostas dos próximos mandatários aqui contemplem isso e efetivem. Né? Porque com dinheiro disponível e não fazer, aí é o cúmulo mesmo. Éric, aproveitar um braço da campanha da agenda de vocês que é permanente. Como você vê do ponto de vista, inclusive, do governo Lula e da questão da federação, pensando nos metalúrgicos, na CUT como um todo, essa questão do mercado, enfim, e da posição do país, se eu puder escolher aqui, não sei se são dicotômicos para vocês, mas redução de jornada de um lado e o desafio de formalidade do mercado, independente da carga, que o país não consegue avançar. O presidente Lula sempre disse, e é uma máxima da economia, não adianta você falar, vai custar mais barato, nós vamos reduzir direitos e você vai garantir com isso mais emprego. Está provado que não. A reforma trabalhista de 17 não gerou emprego nenhum formal. Né? Não gerou emprego nenhum formal. O que gerou emprego foi a partir do momento que você começa a crescer a economia. O empresário não vai contratar duas trabalhadoras porque custa mais barato. Ele vai contratar se ele tiver demanda. Então, eu preciso de mais gente para trabalhar, então eu vou contratar. Então, você tem que ter um desenvolvimento da indústria. E nós temos provas de atração de investimento. Vou citar aqui de novo, como o companheiro Leandro Soares está conosco, falar de Sorocaba. As pessoas falam, um sindicato forte por vez. Um sindicato forte, como é o nosso sindicato de Sorocaba, tem criado a maior base de metalúrgico da nossa base da CUT. Já está com quase 47 mil trabalhadores, com a prospecção de chegar, de passar dos 50 em pouquíssimo tempo. A Toyota, eu até brinco, falo, olha, você tem, e aqui tem muito pessoal da colônia japonesa aqui na região, né? Marília, né? O japonês não erra. Tá? O japonês não erra, principalmente no investimento. Né, Caminari? Quando investir dinheiro, eles fazem trocentos mil carros. A Toyota está investindo tudo em Sorocaba.
com uma política de sindicato que luta por salário, que luta por PLR, luta por direitos, redução de jornada, porque lá trabalha 40 horas, que é a redução de jornada que você citou aqui. Tá. Então, 40 horas não afugenta investimento de ninguém. Está aqui o Leandro para provar. Tá? Então, o maior investimento, o maior anúncio de investimento da indústria automotiva no Brasil foi da Toyota. Então, ponto. Do outro lado, todas as indústrias, seja aqui de Bauru, a indústria de bateria é uma referência aqui no ramo metalúrgico. A bateria tem uma empresa hoje aqui que é referência na produção de bateria, e eu estou ouvindo isso nas universidades, em outros parceiros dele e dentro do sindicato de peças. Não é nem daqui de Bauru, estou ouvindo muito para fora. Mas a indústria de Bauru pode muito bem, com o ganho de produtividade, com a capacidade de desenvolver tecnologicamente, de fazer jornada de 40 horas. Qual que é o problema hoje? Se a gente faz 40 horas aqui e a empresa aqui de Marília, aqui do lado, mantém a jornada, você tem uma perda de competitividade. Então isso é uma razão para as empresas. Muitas das empresas argumentam que se for uma luta nacional e todo mundo baixar, ele está de acordo. Então é a cobrança que a gente tem feito dos sindicatos patronais. Fala, diga, manifeste que vocês concordam com a redução de jornada. O Nelson lembrou aqui, eu agradeço, nós estamos começando, né, lançando uma frente parlamentar pela redução de jornada no Congresso Nacional. Fizemos isso há 3 semanas atrás. E essa bandeira, ela tem que ser incorporada pelas pessoas. Porque trabalhar menos é bom para o Brasil? Claro que é bom para o Brasil, gera emprego, trabalhar 44 horas. Ela é uma jornada civilizada? Civilizada. Você tem estudos médicos que mostram que qualquer jornada maior do que 40 horas, está aqui o doutor Jorge Moura, para me acompanhar, porque é um estudioso também das questões de saúde e segurança do trabalhador, que na esfera jurídica tem muito debate, né? Mas qualquer jornada maior do que 40 horas, ela é prejudicial para a vida das pessoas, trabalhar mais do que 40 horas. Só que as pessoas não estão trabalhando nem 40 hoje. As pessoas estão fazendo hora extra, demais. Né? A carga de trabalho nesse pós-pandemia, com home office, essa coisa toda, se asseverou muito, né? Tem muito problema. Hoje, o maior problema de afastamento de trabalhador, trabalhadora, são doenças psíquicas. Não é nem mais a doença de articulação, doença... Então, a redução de jornada, ela vem para cada pessoa, né? É boa para o Brasil porque gera emprego, é boa para o Brasil porque é civilizada, mas é para as pessoas que vão trabalhar menos, que vão ter mais tempo para a família, que vão ter mais tempo para estudar, que vão mais tempo fazer... Está mais do que provado também que quanto mais você areja o pensamento das pessoas, a produtividade aumenta. E nós temos que ganhar emprego e temos que ganhar renda no Brasil com inteligência do trabalho e não com força. Né? A produção da cana é uma referência enorme. Hoje, a produção da cana é basicamente tecnológica. Como é que você vê dentro desse ambiente, para aproveitar o seu raciocínio interno da questão da estrutura lógica dos sindicatos, se a gente pegar uma analogia nossa aqui, a reforma trabalhista, de fato, os dados mostraram nos últimos anos que ela não incrementou a formalidade ou o número de nicho de empregos. Aqui em Bauru, se a gente pegar entre os autônomos, manicure, pedreiro, o cara que fez um cabeleireiro, ele foi obrigado a se transformar em MEI. Aí tem a falsa impressão de que a pejotização significa novos empreendedores como o mercado de trabalho, então é um efeito gigantesco sobre a Previdência. Se eu pegar entre os metalúrgicos, aí veio a cabeça soldador, mecânico, se isso também, se esse fenômeno aconteceu nas praças onde vocês atuam. Olha, na indústria metalúrgica, na BASEFEM, logo em 2018, a gente incorporou nas convenções proteções em relação ao trabalho temporário e trabalho intermitente, principalmente as novas modalidades criadas pela reforma. Então, um trabalhador que é metalúrgico, que está numa BASEFEM, ele nunca sentiu essa ameaça, porque a empresa é obrigada a negociar com o sindicato. Eu não tenho, de novo, o Leandro está aqui para não me deixar mentir, o Caminaga também. Nós não temos registro de volume nenhum de procura de patrão, de patronais, de representantes de empresa por negociação de intermitente ou temporário. Isso é uma coisa muito pontual, mas porque as convenções preveniram. O problema é onde você não tem sindicato atuante, né? Porque aí as empresas fazem por conta. Né? E muitas das vezes acabam onde? Lá no jurídico, né? No escritório de advocacia, lá com o Jorge Moura. Nós estamos com os dois aqui que são fundamentais aqui, né? O Jorge, né, cai lá no advogado, cai em quem defende direito do trabalhador, para quando você tem uma disfunção qualquer, porque muitas vezes estão usados de forma errada. Mas a gente enxerga, por exemplo, Nelson, nas fábricas que a gente atua, tem vigilante. Né? Aí o vigilante, por muitas vezes, a gente ouve, ele é contratado um vigilante para cobrir almoço, por exemplo.
Aí o trabalhador, a trabalhadora que trabalha na vigilância, ele cobra almoço. Aí ele sai com a moto dele, normalmente, vai num banco, cobra o almoço do vigilante na hora de um almoço, começa a trabalhar às 11 horas da manhã. Ele cobra das 11 à meio-dia, da meio-dia a 1, da 1 às 2, ele trabalhou 4 horas por dia e ele só ganha aquele tempo que ele andou de moto com a moto dele, ele andou de um lugar para o outro e ganhou 2 horas de trabalho, que foi o que ele fez. Então esse é o trabalho intermitente. Mas respondendo a sua pergunta, na base metalúrgica, isso foi muito pequeno por causa das proteções. O problema é que a reforma trabalhista pegou principalmente quem estava fora do trabalho seletista, quem estava do trabalho devidamente registrado, quem estava fora do trabalho sem as proteções dos sindicatos. E aí você tem 2/3 da população economicamente ativa no Brasil. Eu sempre faço um cálculo rápido, que nós temos 100 mil pessoas que podiam estar trabalhando, podem estar trabalhando, têm idade de trabalho hoje, só 33 é que tem trabalho formalizado, as outras 67 não tem. Então, fundamentalmente, a reforma trabalhista pegou esses 67 a quem devia ajudar, e que a gente já dizia que não ia ajudar coisa nenhuma. Aí eu citei no meio, o efeito disso para a Previdência é gigantesco. O cara recolhe 80 e poucos reais por mês, é lógico, quando ele for aposentar mesmo com o salário mínimo, não vai pagar a conta. Vamos para as políticas públicas e a Previdência. Bom, a reforma da Previdência é outro crime, né? Fundamental, que não ajudou ninguém. Pelo contrário, só prejudicou. Mas vamos lá, aí você pega esse trabalhador, essa trabalhadora que anda de moto para lá e para cá, seja o vigilante, seja o motoboy, o motoentregador. Ele paga a Previdência? Raramente. Né? Se ele tem até uma MEI, se ele faz um microempreendedor individual, ele não ganha o suficiente para pagar a Previdência. A maioria deles não tem. Aí você conversa com o motoboy hoje, a realidade brasileira. Conversa com o motoboy, como é que vocês fazem? Já conversamos, como é que vocês fazem quando acontece um acidente? A gente rateia entre os outros parceiros aqui, não é assim que a gente ouve o tempo todo? A gente rateia com os outros parceiros aqui para dar uma ajuda em dinheiro para aquele trabalhador, aquela trabalhadora que se acidentou de moto, para arrumar a moto, para ele conseguir sobreviver no período. Que sociedade é essa? Né? Cadê a Previdência Social? Qual que é a contribuição para a Previdência? O motorista de Uber, o motorista de aplicativo, a mesma coisa. Então, é essa sociedade que nós queremos viver, porque é essa a questão. Ou nós queremos uma sociedade que o Estado certo? Tem a capacidade de atender as pessoas. Porque à medida que você tira dinheiro de dentro da Previdência, como o Nelson falou, você tira as pessoas de dentro da Previdência, como a gente está falando aqui. Isso seria um mundo perfeito, em que ninguém adoece, ninguém se acidenta, mas não é assim que o mundo vive. Certo? Um outro problema da sociedade que a gente está vivendo hoje. O entregador, o motoboy, lamentavelmente se acidenta. Precisa de assistência médica. Para onde ele vai? Vai sobrecarregar o SUS. Vai para o SUS. O principal crescimento de utilização de UTIs e de vagas de hospitalares no Brasil, no SUS, é politraumatismo. É politraumatismo. O Leandro jogando futebol sofreu um politraumatismo? Porque ele foi profissional do futebol. Você sofreu algum politrauma jogando futebol? Nunca, certo? Agora, um trabalhador que trabalha em cima de uma moto o dia inteiro, exaustivo, arriscado deveras, não contribui com a Previdência. Quando ele for precisar, quando ele tiver direito a um benefício, vai ser o BPC, porque ele podia se aposentar facilmente até pelo ele fazer uma atividade perigosa e insalubre. Para aproveitar essa citação disso, me veio à cabeça, como é que está o chão de fábrica nessa relação? Questão de CIPA, que a gente fala, para essas questões de segurança do trabalho, Eric? Olha, a CIPA é um grande de uma frente de defesa dos direitos dos trabalhadores nas fábricas. Hoje, inclusive, a última modificação da CIPA foi justamente essa de ser CIPA-A, né? Que é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, porque você passa por um período em que as relações do trabalho elas estão se esgarçando. A cobrança, é aquela história, né? O chefe é mais cobrado, aí o primeiro subordinado tem um cargo de chefia, também tem uma cobrança mais forte, chega na base do trabalhador, onde as pessoas acabam sofrendo um nível de cobrança exagerado, que nós falamos da jornada há pouco tempo, e as doenças psíquicas sobem. Então, a função do sindicato nesse momento, aliás, eu participei muito mais de debate sobre a questão psíquica, psicológica, assédio e tal, do que de acidente típico. Aliás, acidente típico, aquele que uns corte na mão, mutilação qualquer de dedo e tal. Faz muito tempo que a gente não fala na base, não sei como é que está nos jurídicos do sindicato, Jorge, mas
na base, você fala muito pouco de acidente típico, fala muito mais e acontece menos, não é que só não fala, né? Acontece menos, mas a saúde hoje, psicológica, psíquica do trabalhador ou do trabalhador, imagina um call center. Sim. Né? A gente vê isso lá em São Carlos, na nossa sede, lá no meu sindicato, a gente tem vários call centers lá, virou moda na época lá. Você conversa com as pessoas, é um absurdo. Né? Um tipo de trabalho que um call center desempenha, que um trabalhador no call center desempenha. Então esse tipo de acometimento, de adoecimento, ele é muito mais presente hoje no dia a dia no chão de fábrica, inclusive de metalúrgico. Não que não aconteça, né? Não que não aconteça. Tá. Nós estivemos lá perto do Leandro, ano passado, uma empresa que não tinha registro de nada, né? Que é da base química, lá em Itu, né? Porto Feliz, né? Porto Feliz, que explodiu, foi uma notícia nacional, matou mais de uma dezena de trabalhadores ali, a empresa não tinha registro com nada, então acontece. Mas na nossa base hoje, que tem muita atenção à questão da saúde, basicamente a doença psíquica, que é um problema muito sério, que acomete aí não só o trabalhador da indústria, não só dos metalúrgicos, mas acho que até mais nos ambientes mais administrativos, call center, banco, é mais difícil. O banco hoje quase tem diminuído o tamanho das pessoas, dos trabalhadores, inclusive. Dentro da tua lista aqui, para aproveitar, eu vi que estava a questão da campanha salarial, enfim, emprego, renda, a questão de redução de jornada. Equiparação salarial ainda é dentro do meio de vocês algo tão distorcido assim? Olha, a equiparação salarial entre mulheres e homens, na base metalúrgica do Estado, nós temos 17% de mulheres. É uma categoria pouco feminina, né? Sim. E tem um discurso patronal ainda muito forte de que o trabalho feminino custa mais caro. Né? Tem uma posição machista, inclusive, de muitas bancadas, de muitas lideranças patronais. Principalmente por conta dos 4 meses de licença maternidade e na nossa base toda com 120. Todas as nossas convenções têm 120 dias, tem 6 meses de licença. Eu acho que só estamparia que não, salvo engano. Posso estar cometendo injustiça aqui com estamparia, mas acho que só estamparia que não. Então, eu tenho me pedido, isso é até novidade, viu, Leandro? Mas os primeiros estudos que a CNI tem demonstrado mostram que o trabalhador, o homem, se afasta mais, mesmo considerando os afastamentos de hoje em dia, e a diminuição de número de filhos. Então, hoje, você ainda tem, primeiro, uma menor procura no ramo metalúrgico por mulheres. Então, isso é uma coisa que a gente quer corrigir, quer discutir com números. Segundo, quando ela está no local de trabalho, quanto ela ganha? Olha, se ela é uma montadora de produção, uma operadora de máquina, e tem o mesmo tempo de trabalho que um outro trabalhador homem, ela tem que receber exatamente o mesmo salário. É isso que já preconizava a lei, que nós temos escrito nas convenções, mas agora nós temos a nova lei do ano passado, proposta pelo governo federal, que estabelece uma série de formas de fiscalização. Porque quando você vai num ambiente que é menos fiscalizado por sindicato, por exemplo, uma empresa de 30 trabalhadoras, o ramo eletrônico, por exemplo, tem muita trabalhadora no ramo elétrico e eletrônico, são mais habilidosas e tal. Ninguém fiscaliza. Né? Aí quando você sobe, vamos lá, eu sou trabalhador de montadora, você pega o salário das supervisoras e supervisores. Né? Será que uma supervisora ganha o mesmo que um supervisor? Porque normalmente a fábrica nem publica isso, nem fala com a gente. Né? Quando você vai gerente. Né? Então, normalmente o que a gente vê, mesmo em empresas grandes, estruturadas, multinacionais, é que inclusive à medida que sobe na hierarquia da empresa, o salário das mulheres são muito menores do que os dos homens. Então, mas ainda tem que ir lá e correr, dependendo do trabalhador, trazer o elite para poder comparar. E você acha que então, mas você imagina o seguinte: você acha que uma trabalhadora que é gerente de uma empresa, ela vai reclamar para o sindicato que o salário dela é menor do que um gerente homem? Não vai. Em lugar nenhum. Então a lei vem nesse sentido, ela dá instrumentos de fiscalização e a nossa pauta uma das pautas, né, nesse ano é você escrever, já nas cláusulas que a gente tem de igualdade de mulheres e homens, qual é o número da lei, claro, fazer referência ao número da lei e citar e obrigar as empresas a atenderem a legislação conforme está preconizado na lei. E aí você pode perguntar assim, pô, mas se já tem leis, mas quem fiscaliza? Certo? Quem fiscaliza? Nós precisamos de instrumento para fiscalizar. Né? Então, falar disso, propor, nunca será demais até que a gente tenha igualdade entre mulheres e homens na nossa sociedade, que isso ainda vai demorar um pouco, lamentavelmente.
Eric Silva, muito obrigado. Ele está falando aqui que tem uma turma de Sorocaba, lá o pessoal que gosta do manga, né, e da Toyota, né, Sorocaba, para provocar o bom futebol corintiano. Então, vou deixar um de monte falar de como corintiano santista. aqui. Eles são de São Carlos, para não prejudicá-los. Obrigado, presidente da Federação de Sindicatos Metalúrgicos da CUT do Estado de São Paulo, conversar conosco em nome da turma aqui. Obrigado, Nelson. Obrigado a toda a equipe aqui da TV Câmara. É uma satisfação falar com vocês, com o povo aqui da região. Se você acompanhou nossa conversa no meio do caminho, não se preocupe. Os documentos da TV Câmara e da Rádio Câmara Bauru estão dentro da rede pública para você assistir a hora que você quiser. É só clicar em vídeos lá no YouTube. Até.